Fala pessoal, muito bem-vindo ao canal Bruno França. Se você já é inscrito, é um salve para você que já é inscrito. Se você não é inscrito, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente. Se você discordou, não concordou com o vídeo também, pode deixar seu dislike, não tem problema nenhum. Mas assim, pelo menos ouça o que eu tenho a dizer, certo? Não saia me criticando, me julgando, sem pelo menos ouvir o meu argumento. Porque eu sou um conservador de direito. O que está acontecendo hoje em dia, né? Nessa onda de retóricas, né? Como que se diz? Tem uma palavra que o Caio Coppola gosta de usar, narrativa, né? Essa guerra de narrativas que está atualmente. E aí o pessoal de esquerda, ou de direita, geralmente critica o pessoal de esquerda porque não sabe argumentar, né? E aí agora vem o pessoal os globalistas, né? Que tem terraplanista que chama eles de globaloide, né? Na verdade, em geral, pessoal que acredita nessa coisa de globo e tal, assim, 90% da população mundial, né? Então agora tem esses 10% aí que tem, vamos dizer que tem 5% que tá meio pensativo, ainda não tendo certeza exatamente do que tá acontecendo. E tem 5% que é terraplanista e tal. E eu vou dar meus motivos por que eu acredito na Terra plana, por que eu deixei para lá o globo. Acho que o globo não faz sentido e tal. Bom, galera, é assim, eu vou contar um pouquinho só da história, né? E depois eu já vou aqui pro vídeo, porque eu quero mostrar para vocês aqui os comentários de um vídeo onde eu fui respondido e tem 55 respostas, entre réplicas e tréplicas. E aí eu fui respondendo o pessoal que me respondia e questionando, e aí eu fui questionando de volta também com outras questões e destruindo algumas falácias também, né? De coisas, por exemplo, por que o navio some no horizonte? É porque ele entra na curva? Não, ele não entra na curva porque se fosse isso, o diâmetro, o raio do nosso globo, entre aspas, ele seria muito ínfimo, né? Em relação ao que nos ensinam. Então, na verdade, assim, o globo, ele... Eu vou mostrar aqui meu ponto de vista porque eu acho que o globo não existe, porque que existe o plano estático, estacionário, certo? Então, assim, no vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui, os comentários, né, que é a entrevista do Cauê Moura com o Pirula, eles, na verdade, eles satirizam, né, tiram sarro e tal, só que assim, em geral, o que acontece? O pessoal da direita reclama o pessoal da esquerda porque não costuma dialogar, não sabe argumentar. Agora está acontecendo o quê? Muitas pessoas conservadoras de direita que acreditam no globo, e cristãs às vezes, elas não querem ouvir o lado do pessoal que está acreditando na Terra plana. Então eles simplesmente bloqueiam. Ou eles partem para o ad hominem, né, que é o famoso xingamento, né, o lado pessoal, né? Ou o pessoal simplesmente fala, olha, não quero ouvir, não faz sentido, é um globo, porque isso, porque todo mundo aprende isso, porque ensina isso e tal. Então, galera, eu quero mostrar para vocês um pouco dos meus argumentos, tá? Eu vou abrir aqui o vídeo, certo? E aí cada um vai tirar as suas próprias conclusões e do que acreditar, se vai continuar achando que a Terra é uma bola que gira, ou se vai passar a se questionar, porque assim, eu acho que o questionamento sempre é válido, independente de ser uma coisa muito absurda ou uma coisa muito óbvia. Então vamos lá, galera, eu vou abrir aqui. Ó, então eles já começam aqui, ó, o thumb, né, falando do Olavo de Carvalho, né? O Olavo é sujo e tal. Então é o Poucas 23. Cauê Moura entrevistando o Pirula. Então aqui, galera, vocês podem ver que tá com 55 respostas. Então, antes de ler as respostas, quero ler aqui o meu comentário, tá, galera? Ele é um vídeo que ele já tá aqui com mais de 1.300 comentários, né? Então, ó, vamos lá, eu vou ler aqui há 3 dias atrás, né, que eu coloquei esse comentário. Então vou ler aqui para vocês. Só um minutinho. Ó, para mim a Terra é sim plana, não só porque sou cristão e a Bíblia afirma, mas porque o globo só funciona na teoria. Computação gráfica, globos de plástico, a gravidade não é percebida nem sentida e nem pode ser demonstrada, bem como o movimento do globo. Então, galera, isso que eu falei aqui é fato, tá? Eu não tô opinando, não é achismo. Você não pode comprovar a gravidade e você não pode comprovar o movimento do globo. A gente afirma que ele existe, mas a gente não vê. Então vamos continuar aqui, galera. E desafio qualquer um a provar empiricamente que eu estou errado. Inclusive os dois aí, Pirula e Cauê. Então eu desafiei inclusive o pessoal do vídeo ali, o
Cauê e o Pirula, que eles estão o tempo todo tirando sarro, tirando onda, falando essa coisa de Idade Média, como que pode, século XXI, e o pessoal tá falando em terra plana e não sei o que. Então, galera, não é bem assim. Existem muitos estudiosos, existe cientista, existe piloto de avião, existe geólogo, existe muita gente bem estudada, bem instruída, físicos que são terraplanistas, galera. Então não é assim um movimento, pessoal burro, esses burros aí que não estudaram, porque tipo eles usam muito essa falácia, né? Você não estudou e tal. Na verdade todo mundo estudou a mesma coisa, né? Então o que eles estudaram a gente também estudou. Então não é possível um globo girando e voando a quase 1 milhão. Galera, não sei se vocês sabem, mas a velocidade de deslocamento que nos ensinam do globo terrestre é de mais de 800 mil quilômetros por hora, quase 1 milhão de quilômetros por hora. E galera, na boa, vocês acreditam nisso? Eu não acredito. Então, aqui a gente continua. Quase 1 milhão de quilômetros por hora. Isso só funciona em filmes da NASA e Star Wars. Eu dei uma zoada aqui, né? Agora eu proponho um exercício de observação a todos antes de sair aqui nas respostas me xingando, porque eu já estava prevendo, né, que nego ia vir. Você é burro, você não estudou. Olhem para o céu durante o dia, em um dia seco, e percebam como as nuvens não se movimentam. Ficam praticamente paradas no céu. Então isso daí eu já observei várias vezes, de dia, de noite também. Uma noite assim que você olha, você vê as estrelas completamente estáticas e a lua também. Então você fala, pô, mas tá se movendo a quase 1 milhão de quilômetros, né? Como que tá tudo parado? Então a conta não fecha. E aí faça uma ligação dessa cena com aquilo que te ensinam. Estamos rotacionando e transladando, bem como voando na galáxia infinita. Às vezes eu dou uma brincada que eu coloco infinita e além, né? Tipo, pra tirar um sarro, fazendo uma referência lá ao Buzz Lightyear, a mais de 800 mil quilômetros por hora. E aí, como que essas nuvens, e nós, inclusive, não percebemos o movimento, como que essas nuvens... Então, galera, essa parte aqui eu acho que eu escrevi um negócio que não faz muito sentido. E aí, galera, eu acho que eu quis dizer como que a gente não vê essas nuvens se movendo, né, no caso. E a mesma coisa à noite, você não vê um feixe de luz, por causa que, pela velocidade que eles ensinam que a gente deveria haver pelo menos um pouco de movimento, né, dessas estrelas ou das nuvens, enfim. E nós, inclusive, não percebemos o movimento. E o que dizer das estrelas à noite? Não se movem. Então, é meu pai que veio aqui, galera, tive que dar uma parada aqui. Então aqui eu quis dizer, na verdade, e aí? Como que essas nuvens, no caso, tipo, a gente não percebe essas nuvens se movendo, e nós, inclusive, não percebemos o movimento, e o que dizer das estrelas à noite? Não se movem, e os quase 1 milhão de quilômetros por hora, como que ficam? E para terminar, vou deixar um link de imagens reais de um balão atmosférico a milhares de quilômetros de altura. E além de não vermos a curva, inclusive, em algumas partes, uma superfície, a gente vê, na verdade, né? Também faltou escrever isso daí aí no negócio. Em algumas, pode ver, o meu não tomou nem coraçãozinho, nem nada. Enfim, então voltando aqui que eu me perdi. E para terminar, eu vou deixar um link, tá? Depois eu vou deixar o link nesse vídeo aqui, desse vídeo que eu tô falando aqui, ó. Eu vou pegar esse link aqui e vou deixar na descrição desse vídeo que eu tô postando agora aqui, tá? E os quase 1 milhão de quilômetros por hora como ficam. E para terminar, eu vou deixar um link de imagens reais de um balão atmosférico a milhares de quilômetros de altura. Ou seja, ele tá numa altura, galera, que você teria que ver quase que a bola por completo, certo? E você, além de não ver, você vê um plano totalmente estacionário, parado. E você vê, assim, em alguns momentos, ele meio côncavo, tipo meio... Sabe quando você vê um buraco? Meio que isso, entendeu? E então, além de não vermos a curva, vemos inclusive em algumas partes uma superfície côncava. Segue o link, abraço a todos. Deixei um smile ali que eu sempre deixo também nos meus vídeos nas respostas, eu gosto dessa carinha aí. Então a gente vai para as respostas aqui, galera. Então aqui vai ficar meio longo esse vídeo, tenha um pouco de paciência, tá? Eu vou ler tudo aqui, ó. Então vamos lá. Ó, o Single Shotter. Ele falou o seguinte: quero ver você explicar como funciona dia e noite e fusos horários diferentes numa terra plana. Na moral, cara, para de passar vergonha e vai estudar. Maluco, tava demorando, né, pra xingar, né? Maluco tá contestando um bagulho
que já foi comprovado há mais de 500 anos. Essa discussão já acabou faz tempo. Tá, então vamos lá, ele colocou aqui comprovado, né? Mas foi comprovado aonde? Assim, uma coisa que eu sempre comento com o pessoal é o seguinte: é possível você demonstrar, fazer um modelo empírico de um globo girando com água ao redor? Ou pode ser algo semelhante para a gente demonstrar essa gravidade? A gravidade ela é demonstrável? Ela não é, galera. O globo também não é. Então isso daí a gente vê em computação gráfica, a gente vê nos globos de plástico das escolas, certo? Porém a gente não vê isso daí na vida real sem ser CGI, ou seja, computação gráfica. Então eu respondi ele aqui, ó. Single Shotter, você viu o link do vídeo que eu deixei? Então eu deixei um vídeo ali, que é um vídeo real, tá, galera? Esse vídeo ele não é um vídeo montagem, ele não tem eye fish na lente, né? Tipo fish eye, se eu não me engano, não sei qual que é a ordem certa disso. Seria aquele olho de peixe que deixa aquela imagem arredondada. Então eu falei para ele, refuta uma imagem real se puder. E óbvio que o Sol e a Lua funcionam num plano por causa do tamanho deles. Tu já voou de avião? Então, galera, é o seguinte. Se você voar de avião, vocês vão perceber 4 coisas que eu vou descrever aqui embaixo, tá? Vou continuar lendo aqui, ó. Quando voar, você vai observar 4 coisas. Eu vou enumerar elas e desenhar para você, já que é um gado que ama se alimentar do feno das mentiras do sistema. Não liga não, tá, galera? É que eu, em vez de eu xingar ele de volta, eu dei uma indiretinha aqui. Xinguei discretamente, né? Vamos dizer assim. Então, galera, é do feno das mentiras do sistema e você vai perceber que quem passou vergonha aqui foi você. Então, número 1. O Sol está próximo e é bem menor do que te ensinam. Então isso daí você percebe, galera. Quem voar de avião aí, vocês vão ver que dá a impressão que o avião vai bater no Sol. Tanto que ele está perto, você vê a luz até muito mais forte, entendeu? Durante o voo vemos ele tão próximo que parece que vai dar de encontro ao avião. Quem se move é o avião. O solo você observa e presencia totalmente parado. Então, isso é uma outra coisa que você consegue observar quando você voa de avião, que o solo não se move, você vê quem se move é o avião. O avião voa em linha... A superfície do solo é totalmente plana. Você não vê sinal de inclinação ou curva. Então você não vê nem sinal, galera, de curva. Você não vê. E eu fiz um voo internacional para o Canadá no passado e constatei isso daqui, tudo que eu tô falando, tá? O avião voa em linha reta e isso não é possível num globo, só num plano. Então, galera, isso daí é um argumento que eu sempre uso. Porque o avião ele não tem um aparelho que corrige a altitude ou para ele contornar a curva do globo. Então, galera, e outra coisa, se o avião o planeta está se movendo a quase 1 milhão de quilômetros por hora, pensa no tanto de ajuste que o avião teria que fazer durante o voo. Então ele está rodando, se eu não me engano, a quase 1.700 km por hora em seu eixo. Ele está a mais de 107 mil km por hora ao redor do Sol na translação. E ele está voando, se deslocando no espaço a quase 1 milhão de km por hora. Ou seja, ele é praticamente uma nave espacial, né, galera? Imagina o tanto de ajuste que o avião teria que fazer sem contar a curva do globo, né? Voei ano passado para o Canadá, observei tudo isso, que é o que eu acabei de falar para vocês, né? Tendo assim a certeza absoluta que o globo terrestre girando é só na cabeça de gente desinformada e manipulada que não chegou a essa conclusão por si, mas sim foi ensinada por gente que também teve essa desinformação plantada de tal modo em sua mente que essa fábula infantil de globos que giram e voam por aí parecem normais e um mundo plano plantado de tal modo, fábula infantil, que eu tô tirando um sarro, né? Que giram e voam por aí. É porque tá parecendo um conto de fadas essa história de globo que gira, né? Na minha opinião, hoje em dia eu tenho essa visão. E parece normais, e um mundo plano, estacionário, onde a gravidade não existe, ou seja, a coisa mais natural e normal do mundo, que é aquilo que a gente vê, certo? Não é aquilo que a gente não vê, é aquilo que a gente vê, se torna absurdo. Então aí veio o Ricardo Cavalcante. Falou, me explica uma parada, eu posso ir pro Japão por 2 caminhos pelo pacote de viagem que eu estava negociando. Um que era bem completo, que passava por outros continentes até chegar no Japão, mas tinha outro que era uma viagem quase reta para lá e muito mais barato. Então me explica, como que eu posso fazer isso se a Terra é plana? E porque se for plana, uma delas não é possível. Pera aí, deixa eu virar aqui. Pera aí, deixa eu fazer um negócio.
Ah, não dá. Eu achei que dava pra virar aqui nos comentários, mas não tem como. Porque esse vídeo aqui ele vai ficar só a telinha aqui do celular, né? Então me explica uma parada. Então eu posso ir do Japão por 2 caminhos pelo pacote de viagem que eu estava negociando. Um que era bem completo, que eu passava por outros continentes até chegar no Japão. Mas tinha outro que era uma viagem quase reta para lá e muito mais barato. Então me explica, como que eu posso fazer isso se a Terra é plana? Porque se for plana, uma delas não é possível. Porque teria uma forma de viajar para lá. Porque teria só uma forma de viajar para lá. Então, galera, isso aqui, ó, é um argumento que o pessoal usa, sempre essas rotas de avião. Só que assim, galera, uma coisa que tem que ficar claro é o seguinte: essas rotas de avião, elas são baseadas num plano, porque o avião ele voa em linha reta. Então, galera, a pergunta que fica é: será que esse mapa que a gente conhece é um mapa verdadeiro? Será que essa projeção que a gente vê, azimutal que fala, né, quando é aquele mapa reto, como se fosse o globo aberto, ela não é mais próxima do modelo Terra plana do que o globo? E assim, isso daí, galera, é um tipo de coisa que só quem vai poder afirmar isso daí é alguém que tem acesso a essas informações. Então a gente não tem como a gente saber. Porém, assim, os fatores que me fazem crer que a Terra está parada e que ela é um plano são muito mais contundentes do que o globo. O globo ele precisa de muito estudo, muito cálculo, muita assim assim, tudo funciona muito bem na teoria, porém na prática não funciona, igual eu falei para vocês. Se você pedir para algum deles mostrar ou demonstrar a gravidade, o movimento do globo, etc., eles não conseguem. Então daí eu vim com a resposta aqui, ó. Aí que está a grande questão, tendo em vista que a projeção azimutal, que é aquele mapa globo aberto, é quase um mapa do plano perfeito. Teria que ver quem definiu e se o mesmo tem as dimensões corretas, se igualmente a respeito do formato do mundo, quem dirá numa transcrição geográfica do mundo. Então o que eu quis dizer é o seguinte: se estão nos enganando em relação ao formato da Terra, o que seria para essas mesmas pessoas forjar um mapa com posições onde faça sentido o globo e não o plano? Porém, na prática não é o que acontece, né? Então daí ele respondeu, o Ricardo Cavalcante respondeu, Bruno França, mas aí não muda que se for uma forma de plano, vai ter só uma rota para chegar lá. Porque se a gente trocar a África pelo lugar do Japão, como você disse que não confia na possível geografia, pois pode ser uma mentira, aí sim vai ser só uma rota, porque pela outra vai ter que passar pela borda para dar a volta. E aí eu falei para ele aqui o seguinte: Ricardo Cavalcante. Então, galera, eu tô lendo tudo isso aqui, tá? Você deve estar já meio de saco cheio, mas vai lendo, vai acompanhando comigo. Que assim, os motivos, são os meus argumentos para crer no plano e não no globo, tá, galera? Então vai acompanhando comigo aí. E depois dá uma olhadinha aí na descrição que tem o link do vídeo que eu falei, onde dá para ver que a Terra ela é totalmente plana, de uma altura numa imagem real, tá? E tem muita gente que ignorou isso daí. Você vai ver aqui nas respostas que eu comentei do link e tem gente que nem respondeu, nem falou nada. Então, ó, eu falei para ele, Ricardo Cavalcante, a borda não se cruza. Se você pesquisar as rotas aéreas, notará que o Ártico é cruzado em todos os sentidos e todas as formas, mas a Antártida não. Só tangenciando. Então, galera, os voos que tem na Antártida, ou eles vão, se aproximam do continente, entram um pouquinho e fica por ali, eles não cruzam a Antártida em nenhum momento, porque tem uma parede, galera, que é chamada domo, certo? Na Bíblia está escrito firmamento, é como se fosse uma redoma ao redor do planeta. E as pontas dessa redoma, no caso, né, como se fosse aquela casca na parte de cima do ovo ali, ela dá a volta ao redor do mundo. E as geleiras da Antártida são como se fossem paredes que seguram os oceanos. Então os oceanos, eles não é uma bola que o oceano está preso por causa da gravidade. Tem uma redoma e tem no continente da Antártida tem as geleiras que você vê que são as paredes altas. Então o oceano ele não sobe, ele não transborda ali, então ele está limitado por essas paredes. Então ali, ó, tô falando que os voos tangenciam, certo? A Antártida. Porém o Ártico, isso daí vocês podem pesquisar, galera. O Ártico, que é como se fosse um continente, uma geleira no centro da Terra plana, os aviões cruzam de todas as formas, mas a Antártida não. Eles só tangenciam. O que prova que o Polo Sul, na verdade, é um continente central do plano e o Polo Norte é uma parede de gelo que circunda o mundo, que eu acabei de falar para vocês. Já explanei bem.
não existem polos, e sobre trajetórias aéreas não sou mais qualificado para responder, porém pesquise canais terraplanistas que eles, eu quis dizer explanam, eu escrevi explan, né? Explanam todos esses assuntos detalhadamente. Cansa, galera, cansa ler, é muita coisa. Então daí entrou mais um na conversa aqui, o João Pedro Rocha. Você vai ver que entra uma galera aqui, galera. Galera. Então, pessoal, entra uma galera aqui. Então, aqui, ó, João Pedro Rocha disse o seguinte: entra em um carro em alta velocidade e bate no muro. Ó as ideias do cara, ele quer que eu se suicide, né? Se você não morrer, é porque é plana. Não tem lógica o exemplo que ele deu aqui. Se morrer, a inércia existe e pode ser considerada redonda. Não tem nada a ver, galera, porque a inércia, o que é inércia? A inércia, pelo que eu entendo, ela é como se fosse assim, uma ação, tem a ação e a reação, né? A inércia é como se ela fosse tipo, por exemplo, você está parado, não, você está em movimento. Aí você para, você tem um empuxo ali, que é isso daí, é inércia, né? Quer dizer, eu não sei explicar, eu não sou físico, entendeu, galera? Mas assim, a inércia seria tipo, algo só permanece em movimento até que uma força externa haja sobre ela, ou ela só permanece parada até que alguma coisa exerça uma força sobre ela e aí ela passa a se movimentar. Isso é inércia, entendeu? Aí no caso seria, por exemplo, o veículo está em movimento, você está dentro do veículo, certo? Então o veículo para, você sente a inércia, você sente aquela força te jogando ali, isso é inércia. Eu acho que é isso, eu posso estar errado, mas se eu errei eu não sou físico. Se eu tiver errado, vocês podem me corrigir nos comentários, não tem problema nenhum, galera. Mas isso daqui não funciona no planeta. Porque pensa, galera, você está numa bola girando. Como que a pessoa quer comparar um carro, que é uma estrutura fechada, com uma bola girando, onde é tudo aberto? Você está numa... como se fosse numa superfície sem estrutura, sem uma redoma, sem alguma coisa tipo, protegendo ali. Tipo, por exemplo, o carro tem a lataria, tem os vidros, o avião, então nem se fala ali na estrutura de um avião. Aí o pessoal quer comparar um avião, um carro, um ônibus com um planeta. Então esse exemplo não faz sentido. Então eu respondi para ele. João Pedro Rocha, inércia não pode ser aplicada em uma esfera onde teoricamente estamos em um mundo aberto. Quer comparar a estrutura de um carro, que é o que eu acabei de falar para vocês, a um mundo inteiro completamente aberto. Seja honesto. E aí falei para ele aqui, ó. Você já viu quais são as velocidades de rotação, translação e deslocamento do globo? Já parou para pensar e avaliar? E avaliar? O que foi? O que é isso? Ah, meu pai que me interrompeu de novo aqui. Desculpa aí, galera. Então falei para ele aqui. Você já viu quais são as velocidades de rotação, translação e deslocamento do globo? Já parou para pensar e avaliar, principalmente observar tudo e comparar aquilo que você vê e percebe com o que ensinam? Faça isso um dia desses e, sendo honesto, responda a si mesmo se é possível que seja verdade. Eu já fiz isso e a resposta foi não tem como. Então, tipo, o que eu quis dizer é o seguinte: ensinam muitos números astronômicos. Então, galera, quando eu passei a crer nessa coisa de terra plana, foi assim, eu sempre desconfiei, sempre achei muito estranho, galera, tipo, sabe, por exemplo, dinossauros viveram há não sei quantos bilhões de anos, as estrelas estão a não sei quantos mil anos-luz de distância, mas a luz dela tá aqui, né, tipo, ela tá não sei quantos, porque assim, a luz tem limite, galera, a luz ela tem limitação. Então, por isso que o Sol e a Lua, eles são possíveis numa Terra plana. Primeiro, porque eles são bem menores do que nos ensinam, e porque a luz ela tem um limite, ela tem uma limitação. Então, ela vai até tal distância, certo? A partir dali, ela não vai mais. Entenderam? Então, aí veio o Ricardo Cavalcante de novo. Eu parei para ver os barcos caindo quando eles ficavam muito longe da praia. Mas aí me explicaram que era porque a Terra é redonda. Ele quis tirar um sarro aqui, né? Tipo aquele modelinho lá que o pessoal usa, que tem uma tartaruga, terra plana e os naviozinhos com um monte de fine em cima caindo, assim, sabe? Tipo uma animaçãozinha. Um monte daquelas gominhas fine lá, tipo de minhoquinha caindo, assim, dentro dos naviozinhos. Então assim, você ironizar, você debochar, galera,
Isso é um tipo de um argumento que é quase como se fosse um ad hominem também, né? Você tá meio que ridicularizando o argumento do outro, mas você não tá refutando, você tá tirando um sarro, entendeu? Então, enfim, o que ele fez aqui não rebate nada, ele não refutou nada do que eu disse, ele só deu uma tirada de sarro que não funcionou, que vocês vão ver depois da minha resposta aqui. Eu parei para ver os barcos caindo quando eles ficavam muito longe da praia e me explicaram que era porque a terra é redonda. E por isso que eles vão ficando longe e a gente vê eles sumindo da parte de baixo até a parte de cima. Porque eles estão na inclinação. Então isso aqui é uma falácia, isso aqui é uma mentira, não é verdade. Aí como que explica essa coisa que você vê normal na praia com a terra plana? Então, galera, isso aqui eu expliquei no começo do vídeo. Existe uma coisa chamada ponto de fuga. Quem estuda o desenho sabe que a figura ela vai desaparecer num ponto. Então ela vai sumir em algum momento. Em foto você vê isso. E tem outras coisas também, né, galera? Existem gases atmosféricos, poluição, a limitação da visão humana. Então a sua visão ela tem um limite, certo? Então, por mais poderosa que seja a sua visão, se você tiver com uma câmera, aí que tá a questão, aí que tá o X da questão. Eu já vi vídeos que refutam esse argumento dele aqui. Que tinha lá ao longe o navio desapareceu, não desapareceu. Aí o cara pegava uma câmera com um zoom potente, o cara dava o zoom e você voltava a ver o navio lá no horizonte. Então, galera, isso daqui é uma falácia, tá? Isso daqui já foi refutado, esse argumento dele aqui. Na verdade, o navio continua lá, você não vê ele por causa da sua limitação de sua visão. Mas se você pegar uma luneta, se você pegar uma câmera com um zoom potente, você volta a ver lá o navio lá longe. Então o carinha veio, abre o carro, melhor ainda. Então, tipo, esse João Pedro Rocha deve ser criança, né, galera? Visivelmente, né? Me explica aí por que a inércia pode existir no seu carro e não no resto do universo. Tá, então a inércia, o cara quer dizer que a inércia tá agindo no ser humano em um globo que tá girando. Tá, então, mas não faz sentido, galera, não funciona. Não é uma comparação honesta. Então ele vem aqui, Bruno França de novo, João Pedro Rocha. Exatamente. É isso que a inércia faz em qualquer velocidade. Tá, beleza, mas já foi refutado, né? Lucas J, vocês estão muito chapados. A Terra é triangular, obviamente. Eu já vi tirando um sarro aqui, né? Em formato de pirâmide de base triangular. Claro, tá. Beleza, então daí deixa ele lá com a brincadeira dele, né? E vê o João J aqui, Lucas J. Eu acho que tem formato de rosquinha. Então você vê que é duas crianças, né? Aí vem um aqui já com um pouco mais de argumento, né? Argumentação. Então, ó, de onde você tirou que as estrelas não se movem no céu? Pega uma câmera e um tripé, aponte a câmera para o céu num lugar com o céu limpo e filme por horas. Depois acelera o vídeo em mais de 100 vezes. Então, quer dizer, você vê o tanto que você tem que acelerar o vídeo para você ver um movimento. Então, você deveria ver isso a olho nu, sem ter que acelerar vídeo, coisa nenhuma. A rotação das estrelas no céu será bem visível, só que eles giram em forma circular. Depois vocês vão ver eu falando isso daí. Porque se o planeta está se deslocando, a gente deveria ver elas no sentido horizontal, como se fosse um feixe de luz, né, galera? Por que podemos ver o Cruzeiro do Sul na América do Sul e na Oceania, mas não no Polo Norte, que na Terra plana ficaria no meio de ambos? E eclipses solares e lunares, como explicar? E as fases da Lua, inclusive a diferença delas entre os hemisférios Norte e Sul, como explicar? O sol da meia-noite nos polos, desenhe na Terra plana o pedaço da superfície que seria o dia e o pedaço que seria a noite. Ou seja, os fusos horários, e tente explicar isso sem a curvatura da Terra. Então, galera, na verdade, ele está usando um argumento assim que todos usam, né? O pessoal fala de fuso horário, aí tem alguns que falam de eclipse, mas o eclipse não é possível na Terra plana e tal. Tudo tem uma explicação, galera. Eu não tenho resposta para tudo, eu não sou especialista no assunto, tá? Então vocês vão ver que às vezes eu não tenho resposta mesmo. Eu falo, olha, eu não sei explicar isso. Algumas coisas eu não vou saber explicar, certo? Aliás, o próprio fato de haver voos direto entre Oceania e América do Sul passando ou não pela Antártida aqui já é mentira, porque não passa coisa nenhuma. Ele passa ao redor, não por dentro, certo? É uma evidência de que a Terra não é plana. Aí eu falei pra ele, Ricardo, essa aqui eu tô respondendo o cara lá dos barquinhos caindo, né?
que ele falou que caía lá por causa da borda da terra, e a pessoa tira sarro, né? Ricardo Cavalcante, barcos não caem justamente por não navegarem de ponta cabeça, entendeu? Do outro lado do mundo. É tudo um plano, por isso não cai, entendeu? Então o que eu respondi pra ele aqui, galera? Que na verdade os barcos no globo, teoricamente, eles navegariam de ponta cabeça, né? Por exemplo, você tá no Brasil e no Japão, tá do outro lado do mundo. Então o navio tá de ponta cabeça em relação ao outro lado, né? Mas aí eu tirei um sarro dele aqui, mas aí depois eu expliquei. Eles não somem, aquilo que eu já falei pra vocês, galera, Ricardo Cavalcante, eles não somem por causa de uma curva, que inclusive não existe. Eles desaparecem por causa de algo chamado ponto de fuga, que é aquilo que eu falei pra vocês do desenho lá, que a figura ela desaparece no horizonte mesmo, ela vai desaparecendo aos poucos até sumir. E algo chamado limite da visão humana. Qualquer dia, para sua vez que você for à praia, pega uma câmera boa com um zoom potente e quando o barco sumir, entre aspas, né, porque ele não some, dê um zoom na direção dele, você verá que ele está lá firme e forte, né? Detalhe adicional: se de fato eles sumissem no horizonte devido à curva, já parou para pensar qual seria o diâmetro da esfera? Então, se de fato eles sumissem por causa da curva, é porque essa esfera aí ela seria bem menor do que falam, né? Aqueles não sei quantos milhares de quilômetros lá. Então, é bem menos que isso. Então, não faz sentido, né? Bem pequena, não acha? Vamos pensar um pouco mais, amigo. Vamos pensar um pouco mais, amigo. Falei pra pensar um pouco, porque, pô, vamos pensar com a nossa cabeça, né, galera? O pessoal tá acostumado a pegar tudo mastigado aí, mas não costuma bater os dados, né? Mesma coisa, você, tipo, imagina, pensa você, galera. Você vai no mercado, faz uma compra. Você pega um produto de R$ 5, outro de 10, outro de 7, outro de 9, outro de... Meu, somando, tipo, 10 itens não daria R$ 50. Aí a conta vem R$ 250 e você vai lá e paga, mas você não confere o preço. Então, assim, o exemplo que eu dou aqui pra vocês é esse. Pensa você, estão te ensinando uma coisa que você não tá batendo os números que estão te passando. Simplesmente estão te passando os números aleatórios e você tá falando, tá bom, então é isso. Então vou sair falando pra todo mundo que isso é verdade. Só que você não parou pra bater os dados, pra ver se essa conta fecha. Então é a mesma coisa que uma compra de mercado. Você, pô, peraí, meu, eu tô gastando, que tá dando uns R$ 48, deu em 50, você tá me cobrando 250? Peraí, pega o papelzinho lá, dá uma olhada, fala, ô moça, você tá me cobrando 300% a mais aqui do valor, meu, peraí, meu. Então o pessoal não faz isso com a informação que é passada, né? Ninguém pensa, será que é isso mesmo? Não, peraí, será que Portugal de fato roubou o Brasil? Será que Portugal não ajudou o Brasil, não trouxe riquezas para cá? Será que levou? Será que foi isso mesmo? Da onde saiu essa informação? Quem está passando essa informação? Qual o motivo que estão te passando? Entendeu? Então é bom a gente sempre estar questionando. Tá? Eu falei pro João Pedro, né? Abre o carro, tira o cinto e no giro do globo, que é umas 300 ou 400 vezes mais rápido do que um carro em movimento, na teoria, né? Acho que talvez até bem mais que isso. Você usa cinto de segurança para não voar para Marte? Falei para ele, porque, pô, o carro você tá 200 km por hora num carro, só que o planeta ele tá a 1.700 e não sei quantos km por hora. Ou 600, 666, 667, né? Ué, como que tá tudo isso de velocidade e a gente não percebe nada? Ah, porque é o tamanho fracionado e tal. Então, é aquela velha falácia, né? Eu posso falar para você, olha, você viu o movimento do meu braço? Você vai falar assim, não vi. Ah, tá, mas você não viu o movimento? Não vi. É que eu sou rápido, sou o homem mais rápido do universo, por isso que você não viu. Na verdade, eu não movimentei o braço. Então eles falam, não, o movimento é tão lento, é 0,00000 meio centímetro ou milímetro por segundo. Então tem como você perceber, tá? Não tem como eu perceber, mas como que chegaram nessa conta? Quem que conseguiu equacionar isso daí e chegar a esse número? Vocês estão entendendo, galera? Estão acompanhando o raciocínio? Então, assim, a gente simplesmente concorda. Então é bom a gente aprender a questionar as coisas. Aí eu voltei aqui, ó. João Pedro, agora os textos estão mais curtos, né? Aqueles puta textão. Acho que talvez no final tenha um pouco mais de textão, mas vamos lá. Uma força que o negócio tá pegado aqui, galera. O negócio tá bravo aqui. Deixa eu dar uma limpada aqui, né? Então vamos lá. João Pedro Rocha, sabia que o deslocamento do globo é mais de 800 mil km por hora numa galáxia infinita? Será que só um cinto de segurança seria o suficiente para te manter na bola, se fosse dado fosse real? Ou a gravidade, nessa gravidade entre aspas, porque eu acredito que ela não existe,
que ela não pode ser demonstrada nem provada. Então como que uma coisa que você não vê, não sente, não percebe, não pode ser demonstrada existe? É complicado, né, galera? Desculpa. Então vamos lá. Ricardo Cavalcante voltou aqui, ó, 2 dias atrás, né? Bruno França, você não entendeu o que eu perguntei. Então tá, não entendi, né? Vamos ver se eu não entendi mesmo. Não perguntei por que caem. Do mesmo jeito que você falou que tem que acreditar no que vê, eu vi um barco que à medida que ia mais longe, a base dele não era mais vista por mim. Aí meu ponto de visão foi perdendo ele de baixo para cima. Não perguntei por que ele cai. Perguntei como que você explica o que eu vi sendo que a Terra é plana e que o fenômeno que eu citei só é explicado por ter uma mudando de graus, acho que ele quis dizer uma mudança de graus à medida que o barco vai navegando. Aí chegando ao ponto da minha linha de visão, que nesse caso é plana, não mais ver ele, eu não mais vi ele, eu acho que ele quis dizer, né? Porque ele eu errei português aqui também, o pessoal também errou, galera, mas não liga não que isso aí é normal, às vezes está numa discussão e você quer escrever rápido e acaba nem lendo o que você escreveu. Porque ele agora está em um grau de visão que não seria mais visto mesmo com um binóculo, porque a faixa plana não pode ver algo que mudou de graus. Assim, demonstra que só com um globo isso seria possível. Não tem nada a ver com ele cair, como você disse. Não pergunta isso, tá? Então vamos lá, galera. Eu vou explicar a mesma coisa pro cara que eu já tinha falado. João Pedro Rocha, a inércia existe em tudo. Ah, tá, tô falando pro carinha do carro. O que eu tô tentando te explicar é que não tem como estarmos em movimento e ainda que estivéssemos, de acordo com os números que nos passam, não iria existir gravidade suficiente para nos manter presos ao solo. Ia todo mundo sair voando para fora da Terra. E ia mesmo, galera. Ia mesmo. Porque se você somar os dois movimentos que a Terra faz, um em torno dela mesma, ao redor do Sol, que é mais de 100 mil km por hora, e a quase 1 milhão de km por hora se deslocando, galera, ninguém para pensar nisso, mas não tem como, galera. Todo mundo ia sair voando para fora do globo, entre aspas, né? Porque eu acho que não é um globo, é um plano estacionário. Então, Léo Piscio... Nossa, é difícil falar o nome desse rapazinho aqui. Léo Piccionia. O Piccionia, sei lá, parece ser italiano. As estrelas rodam, porém quase que em espiral. De acordo com os nossos professores, mundo afora, nosso mundo está girando e se deslocando. Quase 1 milhão de quilômetros por hora. Louco, né? Então isso é que eu gosto de enfatizar, galera. Porque de fato é um número muito astronômico, é muito assustador esse número e ninguém para pensar nele, galera. E assim, não faz sentido nenhum, tá? Então, nesse caso, era para vermos o tempo todo estrelas diferentes e vê-las num sentido longitudinal. Quer dizer, você vê a estrela ali, né, passando, né, como se fossem os feixes de luz, né? Que não é o que acontece. Então, aí vem o Ricardo de novo, então, que eu já terminei, né? Eu já expliquei, né? Eu não li, mas como se fossem feixes de luz passando, né? Não é o que acontece. Aí o Ricardo Cavalcante voltou outra coisa. Você não me explicou porque primeiro some a parte de baixo. Ele não some do nada. Então tem aquela uma coisa que tipo, parece uma miragem, né? Que às vezes você vê a parte de cima só. Então, não sei se foi isso que ele quis dizer, mas enfim. E vi ele perdendo a base, depois perdendo o meio, só até ficar a vela, depois mais nada. Bom, aí eu fui lá do Léo Piccionia, né? Léo Piccionia, italiani. Esses voos que você citou tem um detalhe que você se esqueceu. Em viagem de cruzeiro manteram a mesma altitude, ou seja, basicamente algo só possível num mundo totalmente plano. Que se fosse um globo girando e se deslocando loucamente por aí, pense na quantidade de correções, né? Aquele argumento que eu já usei, né? Quer dizer, se o planeta está se movendo em torno de si mesmo, em torno do Sol, se deslocando, cara, pensa no tanto de ajustes que um piloto de avião teria que fazer, galera. Ele não faz ajuste nenhum. E tem uma outra coisa, galera, um outro dado que eu quero dar para vocês aqui. Grandes construções, projetos de engenharia, tipo pontes, estradas, ferrovias. Galera, nos projetos nunca é considerado uma curva, sempre um plano, galera, sempre um plano. Independente da distância, essa distância pode entrar no raio, entre aspas, do tal do globo, porém ela não é considerada nesses projetos. Pesquisa aí que vocês vão achar. Então,
Basicamente algo só possível num totalmente plano se fosse um globo girando loucamente por aí. Pense na quantidade de correções que o piloto deveria fazer. Agora vá no canal do Lito, Aviões e Músicas, e veja se algum avião faz algum tipo de correção de altura e velocidade, levando em conta a curvatura, a rotação ou até o deslocamento da Terra deslocamento do globo terrestre no universo. A resposta é não. E aí, como é que fica? Então vai lá no Lito, lá do Aviões e Músicas, vocês vão ver que não tem essa quantidade de ajustes, né? Então, galera, tô cansado aqui já, viu, galera? Mas vamos continuar, vamos até o final. Que esse vídeo aqui vai ficar, acho que, sei lá, talvez com 1 hora, não sei. Ou 40 minutos ou meia hora. Tá parecendo um vídeo do Pirula, que gosta de fazer vídeo longo, né? Mas enfim, galera, acompanha comigo aí. Depois vocês deixam a opinião de cada um nos comentários, tá? Se eu falei alguma besteira, depois pode me corrigir, não tem problema. Eu não sou nenhum gênio, né? Não sou nenhum físico, nenhum, sei lá, astrofísico e tal. Mas enfim, vamos lá. Ricardo Cavalcante. Só tô querendo deixar bem claro os motivos pelo qual eu creio na Terra plana. Espero que isso fique bem claro na cabeça de cada um que tá assistindo o vídeo aí também, beleza, galera? Vocês não são obrigados a acreditar em nada, não precisa me chamar de louco, de maluco, que vocês estão vendo que de louco e maluco eu não tenho nada, né, galera? Pesquisei muito, estudei muito, e a Bíblia, ela afirma que a Terra é um plano, mas assim, isso fica para outro vídeo que daí eu quero falar só sobre isso, beleza, galera? Então, vamos lá. Ricardo Cavalcante. Cara, procura no YouTube, tem vídeos de pessoas dando zoom nos navios que voltam a sumir no horizonte mesmo minutos após que voltam a surgir no horizonte mesmo minutos após sumir. Então, é aquilo que eu comentei com vocês, né, galera? Eles voltam a aparecer depois de desaparecer. É mágica, né? Mágica pura. Só que não, né? Então, Lucas J. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, beleza. Então, isso aqui eu já li. Ó, Lucas J. Bom ponto. Mas lembre-se, se o planeta gira em torno do seu próprio eixo, por exemplo, 1000 km por hora, em um carro andando a 30 km, estaria viajando a 1030 km por hora, ou 970 km por hora. Nossa, ele fez uma confusão monstra aqui. Mas beleza. Dependendo da direção que ele está indo em relação à Terra. Tá bom, beleza. Eu não sei nem se eu vou ter responder esse cara aqui, galera, mas enfim. Tá gravando ainda, então vamos lá. Nossa, tô até com medo de ver o tamanho que vai ficar esse vídeo, mas enfim, vamos concluir isso aqui. Bruno França, primeiro ponto nas partes do avião que você disse. Eu não entendi a parte do Lito e músicas. De Lito e músicas na cabine. Aviões e músicas, né? Que é o nome do canal, na verdade, eles confundem tudo aqui. E músicas na cabine. Segundo, a rotação não é loucamente, como você disse, é em um sentido e pré-determinado, além de que os aviões fazem correções e ajustes constantes durante a viagem, voos, do jeito que você mencionou. Não, mas isso daí não é considerando um fator externo, né, galera? Isso é considerando só o trajeto do voo mesmo, né? Enfim, vamos lá. Para manter a constante da viagem, por isso os painéis demonstram todos os detalhes que você também mencionou. Além de que eles são feitos de uma forma automática hoje em dia. Não tem nada a ver. Não existe aparelho para corrigir nada no avião. O aparelho é para conferir a altura, que é o altímetro, né? Ele confere para ver se está na altitude correta. Além de que eles são feitos de forma automática hoje em dia, para formas mais seguras, para não depender do piloto, que não conseguirá mentir que uma mudança de 2 graus em X ou em Y seja necessária para diminuir consumo de combustível ou melhora na viagem. Tá, daí veio o Lucas J de novo aqui. O movimento do céu é aparente, pois o que gira é o globo. Primeiro não tem globo e nem gira, né? O que gira é o globo e só gira com ele o que está realmente próximo da superfície. O que está onde a gravidade não afeta ficará lá. Tá, beleza, então. Então, a menina veio aqui embaixo, a Lara Cardoso, né, há 2 dias. É sério isso? Tipo, ela achou que eu tava zoando, né? Porque tem muita gente que acha que a gente tá de brincadeira, né? Tá tirando um sarro, tá trolando a galera e tal, né? Mas assim, os argumentos que eu tô usando são fortes, galera. Vocês podem até não concordar, mas que eles fazem sentido, fazem. Então, voltou Ricardo Cavalcante. Não tô falando de vídeo no YouTube, tô falando do que eu vi e presenciei. Tô pegando a base de, como você disse, confirmar que estiver
o que estive a ver e quero saber como que se explica isso, já que, como você mencionou, eu tive um ensino errado. Aí eu falei pra ele que ensinaram ele errado. Não sei nem se eu li esse comentário, mas não vou voltar mais não, galera. Aí a Lara Cardoso falou, é sério isso? É sério, Lara, muito sério, seríssimo. Aí voltou aqui o Lucas J, mano, porque a gente tá debatendo esse troço em um vídeo do YouTube ao invés de estar jogando ou algo assistindo pornô, né? Típico de molecada, né? Enfim, deixa essa discussão para quando algum terraplanista viajar para o espaço. Então é aquilo que o Cauê tá falando, né? Que tem que mandar os terraplanistas para o espaço, mas não tem como, galera. Não vai para o espaço coisa nenhuma. A não ser que esse terraplanista seja comprado por alguém lá e seja obrigado a falar uma coisa que ele não concorda, né? Ou por ser ameaçado a sua integridade física, ou ameaça de morte, ou porque pagaram, enfim. Mas se a pessoa for honesta, ela vai ir e vai falar que ela só teve certeza daquilo que ela acredita. Que foi o meu caso quando eu voei de avião. Então aí o Lucas J. Lara Cardoso. Inacreditável demais. Então tá. Aí eu voltei aqui, né? Já voltei zoando, né? Daí eu falei, Lucas J. Então, mas mesmo fracionando os inacreditáveis quase 1 milhão de quilômetros por hora do deslocamento do globo terrestre pelo espaço, igual a Millennium Falcon, aquela nave de Star Wars, de acordo com suas dimensões, seria impossível não percebermos toda essa velocidade toda. Esses números malucos estratosféricos foram determinantes para que eu desse uma bicuda, né? Tipo, eu usei uma metáfora aqui, que eu chutei a bola para longe, né? Que gira voando no espaço de uma vez por todas da minha mente. Aí voltou o Ricardo aqui, Lucas J. Nada, nunca debati isso com alguém. Quero saber se o que aprendi até hoje foi realmente algo que me ensinaram errado. Então é porque eu falei para ele que ele foi ensinado errado, né? E foi mesmo. Ele voltou aqui, o Ricardo Cavalcante, há 2 dias atrás. Bruno França, aí falou bonito, nas dimensões certas. Já viu as dimensões da Terra apresentadas, que é de 510 milhões de quilômetros quadrados. Nossa, esse número pra mim é novo, galera, mas enfim, deve ser, né? Não sei, talvez seja. Então ele tá falando de quilômetros quadrados num globo, mas ele tá falando, mas aí você tem que colocar massa, você tem que colocar o diâmetro, né? Enfim. Bom, beleza. Essa velocidade não é nada para um objeto desse tamanho. Mas assim, eu queria saber qual a relação que eles fazem de uma velocidade em relação ao tamanho do objeto. Porque se a velocidade é aquela, por que ela é fracionada? Então isso daí é estranho, é tudo muito estranho, galera, nessa questão do globo. Então voltou aqui o Lucas J. Bruno França, mas esses movimentos não são percebidos quando a velocidade é constante, não há aceleração ou desaceleração. Só é possível perceber o movimento se olharmos um referencial. E a gente não olha o referencial, que são as estrelas, e elas não estão lá paradas. Então, aí que tá. Referencial externo que está parado ou se movimentando com uma velocidade diferente. É o que acontece quando observamos as estrelas. Não é, não. Por exemplo, não é porque elas estão paradas, elas não estão se movendo. E nem dá a impressão que o globo entre aspas, está se movendo. Só que como elas estão muito distantes, não se tem noção da velocidade em que a Terra está. Isso é o básico do básico. Isso é o básico do básico do básico da cinemática. Nosso cara gosta de escrever básico, hein? Ricardo Cavalcante, o navio não some na curva do globo, ele some na nossa capacidade de visão, que é limitada. Por isso eu te disse, se você pegar uma câmera com zoom potente, assim que ele sumir, seja navio, barco ou qualquer embarcação, aponta a câmera para ele e dá um zoom. Você vai voltar a vê-lo novamente. Quem fala que some por causa da curva está sendo desonesto ou desinformante por ignorância. Daí voltou Ricardo, Bruno. Eu não estou dizendo que ele não some. Estou perguntando da forma como ele some. Quero entender porque quando eu fui para Natal eu vi os navios na praia e no sol porque começou a sumir da base até a vela. Nossa, tá dando até sono aqui, galera. Agora já é 10h10 da noite e eu tô aqui gravando esse vídeo pra vocês. Mas vamos lá, vamos terminar isso aqui. Eu vi os navios na praia e no sol, porque... Nossa, ele viu os navios na praia e no sol, né? Agora eu viajei aqui. Não entendi nada. Porque começou a subir da base até a vela. Porque foi isso que eu vi e, como você disse, o viés de confirmação é o que você presencia.
quero entender isso do seu ponto de vista. Então, mas eu já expliquei umas 5 vezes pro cara aqui e ele tá batendo na mesma tecla, vocês perceberam, né? Ó, o Lucas J. Cara, eu já disse que não estou em movimento, muito menos o mundo onde eu vivo. Isso eu tenho certeza absoluta. Cara, se você quer acreditar que está a 1.666 km por hora em seu próprio eixo e a mais de 100 mil, eu estou citando mais ou menos aproximado porque eu não tenho certeza aqui do número que é, galera, mas é mais ou menos isso. A mais de 100 mil km por hora. Eu não coloquei quilômetros por hora, mas é isso que eu quis dizer, tá? É 100 mil quilômetros por hora ao redor do Sol e mais de 800 mil quilômetros por hora se deslocando pelo espaço, né? O famoso infinito e além. Direito seu, mas vai por mim. Isso é praticamente impossível. Como eu disse, nada disso pode ser comprovado ou demonstrado. Outros motivos pelo qual eu não acredito nisso mais. Então é isso. E aí voltou o Ricardo aqui, Bruno França. Agora veio outra dúvida. Você falou que o ser humano é incapaz de ver algo após determinada distância. Isso aí é fato. Ele concordou. Correto. Isso eu concordo. Mas se usarmos o aparelho, poderíamos ter acesso a essa percepção? Então, lá vem o mesmo argumento que todos usam, do Monte Everest. Vamos lá. Então, se eu souber qual é a direção do Monte Everest, pega um mega equipamento que me dê visão de locais muito longe. O monte vai ser visível, certo? Errado, galera. Não vai ser visível porque o Monte Everest, além dele estar muito distante, não existe equipamento com capacidade suficiente para a gente ver o Monte Everest de qualquer lugar do mundo que esteja muito longe dele. Porque tem poluição, tem gases atmosféricos, tem limitação do equipamento em si, entendeu, galera? Então, não é possível, tá? E isso que o pessoal fala, tô vendo Plutão, tô vendo Marte, tô vendo Saturno, Urano, Júpiter, não existe, galera. É tudo estrela, tá, galera? São todas estrelas. Então, aqui, ó. Se eu souber qual a direção do Monte Everest, pego um mega equipamento que me dê uma visão de locais muito longe. O monte vai ser visível, certo? Porque como ele é o maior do mundo, eu posso ver ele de longe, já que nada vai estar à altura dele, no caso vai ser mais alto que ele, né? Posso ver ele aqui do Brasil, por exemplo. Olha, o que eu diria para esse cara é o seguinte: se tivesse, pro Ricardo Cavalcante, se tivesse equipamento potente o suficiente, veria sim, mas não há, certo? Então não tem como ver. Daí tem o CK Cafaro, né? Há 2 dias. Vai ao documentário da Netflix se você tem convicção. Aí ele falou de novo. Vê lá então, né? Parece que olhando primeiro, vela então, né? Vê lá então no caso ele poderia colocar veja lá, né? Ficar mais correto. Vê lá então o documentário do Netflix. Veja o documentário da Netflix sobre terraplanistas. Falei pro Ricardo Cavalcante, sim, mas acho que equipamento com essa capacidade de ver algo com toda essa distância, acho que não existe. Então, galera, vocês estão vendo que eu não me contradigo, né? Eu tô falando aqui coisas que eu penso e antes de eu ler, então depois que eu leio, você vê que bate com a mesma coisa que eu tô pensando. Então, quer dizer, eu não fico... Cada hora eu penso uma coisa, eu penso isso e ponto, entendeu, galera? Eu posso estar errado? Posso, mas eu também posso estar certo. Então aí eu vou responder de novo. Esse documentário é furado, bem, é mesmo. Eles estão tirando uma onda lá com os terraplanistas. Aí voltou o Léo Psionia, né? Bruno França, nossa galera, cansa, hein? Ó, já tô, mais de 1 hora aqui, não sei. Mas enfim, esse provavelmente vai ser o vídeo mais longo do canal. Espero que vocês tenham paciência. Vamos continuar aqui. Vou responder ambos os comentários num só. As estrelas rodam em volta dos polos celestes, que nada mais são do que uma projeção dos polos geográficos da Terra na esfera celeste. Se você tirar uma foto de longa exposição, digamos meia hora, do céu, será possível ver o feixe de estrelas girando em torno do polo celeste. Não vê feixe nenhum, meu. Enquanto que o próprio polo está praticamente fixo. Eu não sei de onde o pessoal tira essas informações, mas beleza. Podia colocar as fontes, né? Vamos lá. Eu tô cansado, mas beleza, vamos terminar isso aqui. Já que eu comecei, agora vamos terminar, né? Espero que o celular não fique sem memória aqui. Qualquer manual para astrônomos amadores explicará. O pessoal gosta de fazer isso, né, galera? Eles gostam de vir com esse argumento de que qualquer criança, qualquer cartilha, qualquer amador sabe disso, entendeu? Tipo, só que isso daí, na verdade, é tentando
desmereceu o rival, o oponente aqui do debate, né, galera? Mas beleza, vamos lá. Qualquer manual para astrônomos amadores lhe explicará como as estrelas mudam de posição no céu durante o ano. Pesquise, por exemplo, como a constelação de Órion é utilizada para marcar a mudança das estações do ano. Em relação ao voo de aviões, e ninguém assistiu o link o vídeo lá que eu deixei o link, né, galera? Vocês perceberam, né? Porque eles poderiam estar comentando sobre isso também, mas ninguém comentou, né? Em relação ao voo de aviões, creio que o vídeo como o avião corrige a curvatura da Terra, lá do próprio canal Aviões e Músicas, né, que eu mencionei, que eu deixei comentário lá, mas lá o pessoal me xingou um monte, galera. Se vocês forem nos comentários do Aviões, vocês vão ver eu em vários comentários lá. Alguns eu respondi xingando também, porque ninguém tem sangue de barata, né, mas é nóis. Outros vídeos do canal interessantes para discussão são a melhor história de aviação de todos os tempos. Então tá fazendo propaganda aqui do Aviões e Músicas, né? Nossa, a garganta até ficou seca. Faltou um copo de água agora, hein, galera? Tô parecendo um palestrante, não paro de falar aqui, meu Deus. Vamos lá. Sobre como pilotos de avião e navios utilizam o fato de a Terra ser um globo para se localizarem e Terra plana e o voo impossível para o sul. Tá, eu já vi esses vídeos todos aí e todos eles já foram refutados por vários canais terraplanistas. Vocês podem pesquisar aí também que vocês vão ver. Sobre um voo comercial que passa bem próximo ao Polo Sul. Você vê que ele falou bem, né? Passa próximo, mas não atravessa o Polo Sul. Aí vem os textão, galera do céu. Deixa eu ver se tá... Pera aí, deixa eu ver se falta muito. Ah não, tá acabando. Nossa, graças a Deus, galera, tá acabando já. Então espera aí. Pera aí. Aqui. Ai, 2 dias. Bruno França, respondi. Léo Psionia. Léo Psionia, seu nome é difícil de falar, cara, mas beleza. Tá, cara, mas você entendeu que o globo se desloca girando em uma velocidade se locomovendo em outra? Ou seja, o que eu quis dizer para ele é o seguinte: a gente não está fazendo um movimento constante, uniforme e único. A gente está fazendo 3 movimentos. Um em torno do eixo, outro ao redor do Sol e outro se deslocando. Então são 3 movimentos. Então, galera, imagina como que ia ser a dança das estrelas no céu se a gente tivesse de fato fazendo todos esses movimentos. E assim, a dificuldade que ia ser para um piloto. O piloto, ele ia correr o risco o tempo todo de sair fora do planeta e o planeta ir embora e o avião ficar para trás, né, galera? Vamos combinar. Mas enfim, beleza. Não é o que acontece, porque na verdade isso é tudo mentira. Então, Bruno França, 2 dias atrás, respondia ao Léo Psionia. Tá, cara, mas você entendeu que o globo se desloca girando em uma velocidade, se locomovendo em outra muito grande, e isso não é perceptível nem por aparelho algum, nem por olho humano. Piorou, estamos teoricamente a quase 1 milhão de quilômetros por hora, independente do sentido que tivesse o movimento das estrelas no céu, era para vermos feixes de luz, e não é o que acontece. E sobre o Aviões e Músicas, comentei lá tudo isso aqui, inclusive propus um teste de curvatura em alto mar, os meios para realizar o laser infravermelho, porque o oceano, galera, você vê que ele é totalmente plano, né? A água ela é nivelada, né? Então ali seria um lugar legal para fazer um teste de curvatura. Daí eu peguei e eu disse o seguinte, não tive resposta, né? Eu desafiei lá o Lito e tal, falei, vamos fazer um teste aí, vamos ver, né? Quem tá certo, quem tá errado. E eu já disse, Antártida, tem gente que fala Antártica, Antártica é a cerveja, tá, galera? É Antártida, continente Antártico, Antártido. Aí eu já não sei, galera, eu sei que é Antártida, tá? Em relação ao continente, fica para outra hora. Disse, a Antártida nunca foi cruzada e os aviões que tentaram isso desapareceram na parede do domo. Que isso realmente aconteceu, se vocês pesquisarem, vocês vão achar. Mas sempre fatos abafados, né, galera? Ó, como eu disse aqui, ó. Fatos como esse às vezes vazam, mas em geral são abafados. Pesquisa sobre a Operação Fishbowl, que foi uma operação do exército americano tentando explodir o domo, quebrar ele, mas não conseguiram, não tiveram êxito. Porque uma coisa que Deus faz, jamais o homem vai conseguir desfazer, né, galera? Não tem como. O homem ou demônio, seja lá quem for, Deus fez, está feito. O exército americano já jogou bombas nucleares no domo. Isso foi documentado, porém nunca divulgado pela mídia aberta. Essa farsa de corrida espacial é a galinha dos ovos de ouro dessas agências espaciais todas. E galera, é muito dinheiro que roda, são bilhões, são trilhões, ó, eu falei aqui, ó, são bilhões, quem sabe até trilhões de dólares
investidos basicamente para sustentar uma fraude. A ida à Lua, um dos maiores especialistas da NASA, afirmou que a tecnologia que eles tinham na época para ir à Lua não possui mais. Então, galera, aqui você já vê assim uma incoerência muito grande. Como que você pode, na época que eles foram para a Lua, que faz muito tempo isso daí, e hoje em dia eles não têm mais a tecnologia, era para eles ter aquela tecnologia e outra superior já, entendeu? E ele fala que não tem. Ou será que derrubaram o estúdio e não foi filmado ainda pra Lua? Porque aquilo lá foi filmado em estúdio, né? E aí, eu tirei um sarro aqui. Teve uma missão Apollo que afirmaram que todos os atornautas, né? Eu já chamo logo de ator, morreram na explosão. Mentira, já encontraram todos vivos. Um virou professor, outro virou dono de empresa, etc, etc. Outro virou outra coisa. Então, cada um ocupou um ramo de atividade, estão todos vivos, nenhum deles morreu. Então, outra mentira. São várias mentiras, né? O pessoal, o rei das mentiras, NASA. A NASA é a rainha da mentira, né? Cada um tomou um rumo. Então, estão o tempo todo forjando informações falsas e criando expectativa de que o homem vai morar em Marte. Primeiro que Marte nem existe, é uma estrela, né? E nunca nem saiu da órbita baixa da Terra, né? Na verdade, até Obama falou isso. Quer dizer, como que foi a Lua? Se a Lua fica a sei lá quantas vezes mais do que a distância até a órbita abaixo da Terra, né? A órbita abaixo da Terra não é nem metade da distância entre a Terra e a Lua. Então aí Obama falou que o homem nunca saiu nem da órbita baixa da Terra. Então eles mesmos se contradizem eles, né? É complicado. Mentira. Primeiro que Marte não existe, é uma estrela. Segundo que ninguém sai desse mundo. Tem um limite no céu ao redor dele. É o chamado firmamento, galera. Olha na Bíblia aí que vocês vão achar sobre o firmamento. Inclusive as estrelas estão em cima do firmamento ali, como se tivesse meio que sendo retido ali pelo firmamento, né? Limitando ali as estrelas para não passar pro lado de cá. E sobre a aviação, eu já disse e reitero. Se a Terra gira em seu eixo e gira ao redor do Sol e se desloca no espaço, significa que tem 3 movimentos acontecendo simultaneamente, correto? E a curvatura do globo terrestre. Então, um avião deveria fazer ajustes na sua trajetória, na sua velocidade, na sua direção. Nada disso existe. E não existe aparelho para corrigir a altitude. O que existe é o altímetro, que é aquilo que eu já comentei com vocês, que ele ajuda o piloto a conferir se a altura do voo está correta, se ele está no padrão correto ali da altura. Aí vem outro textão, galera. Eu tô de saco cheio de ler isso aqui, mas eu vou ler esse último textão dele, que depois é um texto curto meu. E aí ninguém respondeu mais nada, ninguém me refutou em nada, o pessoal só tirou um sarro de mim. Mas ainda mesmo assim ainda não conseguiram atingir o objetivo, que foi desmoralizar tudo aquilo que eu falei. E ninguém me refutou, galera. Eu tô esperando pra ver se vem o Cauê, o Pirula, pra responder todos esses argumentos que eu coloquei aqui. Até agora ninguém falou nada. Meu comentário deve estar em evidência porque ele tá com muita resposta, né? Já viu aqueles up? Quando você coloca up, o comentário sobe. Pode ser com like ou com respostas. Mas ninguém falou nada, então vamos esperar, né? Quem sabe eu vou ser refutado, entre aspas, né? Que eu acho muito difícil. Então, o Léo Psione voltou aqui 2 dias atrás. Há muitos voos documentados e com testemunhas sobre o Polo Sul. Há o voo Pan AM-50 de 1977, não sei se aconteceu de fato, né? Eles podem falar que aconteceu, mas vai saber. Que voou com centenas de passageiros. Michael Palin também gravou a série documental de Polo a Polo, que virou livro. O próprio fato de a Terra ter 2 polos geográficos e celestiais. Tá, polo celestial, eu já não sei, galera, do que ele tá falando aqui. Mas enfim. Sendo um visível no hemisfério norte. Será? Mas é mesmo, não sei. Não. E o outro visível no hemisfério sul. Já é evidência mais do que suficiente que a Terra é um globo. Depende do mapa que tá usando aí, né? O céu gira em torno do mesmo ponto, ou seja, no sul da América do Sul, Austrália ou África do Sul. O polo sul geográfico não é toda a borda da Terra, mas sim um único ponto, oposto ao polo norte. E o polo sul celeste é necessariamente sua projeção na esfera celeste. Sem isso, não é possível responder a minha pergunta original sobre o Cruzeiro do Sul. Tá? Esse pessoal ele quer ver se pelo cansaço, né, galera? Você vê que é o tamanho do texto. A Terra gira em torno do Sol numa velocidade angular de cerca de 0,04 graus hora, ou... Tá vendo, galera? É um movimento, ele existe. Ele é muito lerdo, galera. Você não percebe ele, você não consegue calcular ele, você não consegue
demonstrá-lo, mas ele existe. Isso aqui tá parecendo enterro de anão, né? Que o pessoal zoa, né? Fala, nossa, já viu enterro de anão? Ninguém nunca viu, né? Ele acontece, ninguém nunca viu, mas ele acontece. Ou 0,001 por segundo, sei lá, enfim. Nenhum órgão humano ou aparelho razoavelmente barato tem essa precisão. Quer dizer, não existe como medir. Existe, se movimenta, mas não tem como medir. É igual o meu movimento que eu comentei com vocês. Ele é tão rápido que você não vê ele. Eu sou o homem mais rápido do universo. Assim, não é que eu não fiz movimento, é porque eu sou muito rápido, então você não conseguiu fazer. Então não é que a Terra não se movimenta, é que ele é tão lerdo que você não consegue perceber. Tá bom, beleza. Então tá. Depois eu vou fazer um vídeo aqui, galera, contando a história da... Vou fazer um vídeo pra vocês contando a história da roupa nova do Imperador. Aí vocês vão entender aqui do que eu tô falando. Fazer um contraponto aqui com esse movimento aqui da Terra, com a gravidade, etc. Deixe como exercício você calcular a mudança de paralaxe causada pela rotação da Terra. Mas já te adianto que não é suficiente para perceber o redor se borrando. Nossa, os caras viajam, galera. O cara viaja. Então daí, Bruno França, eu respondi Leopsionia. Então você me afirma que o movimento do globo é que esse que você crê, ele é tão ínfimo que não pode ser medido ou percebido. E como calcularam os mais de 1.000 km por hora em seu eixo, os mais de 100.000 km por hora ao redor do Sol e os mais de 800.000 km por hora se deslocando no espaço? Foi chute ou é pura teoria? Quer dizer, dizem que está se movendo aí para justificar o porquê de não percebermos é porque é muito lento. Não faz sentido algum, galera. É o que eu falo. Aí eu vou dar aquele exemplo que eu falei para vocês. Mas esses livros, informações que foi polo a polo, cara, qualquer um pode falar mil coisas. Que em geral a população não vai ter condições nem financeiras nem dispor de tempo para ir atrás, para fazer testes e comprovar por experiência própria. Se te falarem que caiu um meteoro no Chile, mostrar umas fotos fakes, os caras podem fazer até no computador, né, galera? Aí vai lá no jornalístico lá e mostra a foto fake e fala, ó, tá aí, ó, caiu. Todo mundo vai acreditar, né, galera? Porque você vai ter como você ir até lá pra comprovar isso? Não. Então, o povão é facilmente manipulado, galera. Isso daí é uma coisa que é clara, assim. E não é só no Brasil, isso é em qualquer lugar do mundo. E mostrarem umas fotos fakes, você vai acreditar porque, teoricamente, primeiro que não temos como ir até o local e ver se caem o mesmo. E cremos na mídia, e o sistema sempre diz a verdade. Quer dizer, entre aspas, né? Eu devia ter colocado isso, né? E se a fonte deles mentiu para todos os órgãos de imprensa e mídia, como fica? Então, às vezes, pode ser que a mídia não esteja fazendo aquilo por maldade, mas também por desinformação e por falta de condições de ir até o local, se certificar de que aquilo realmente aconteceu, é um fato. Eles pegam e espalham aquilo como se não é verdade. E o povo acredita. Entendeu? E aí, galera, graças a Deus chegamos aqui ao último comentário. Eu acho que esse vídeo aqui já deve estar com 1h30, sei lá. Mas enfim, Bruno França, 2 dias atrás eu editei aqui, eu devo ter errado alguma coisa que eu percebi, né? Às vezes eu passo uns erros batidos, mas beleza. Então, Leopsionia. Outra coisa. Isso de passar um dado e depois afirmar que na verdade aquela é a velocidade total, mas distribuída pelo diâmetro e massa do globo terrestre e que no final, ó, não sobe mais, ó. Ah, nem acredito, galera. Nossa. Pelo diâmetro e massa do globo terrestre e que no final a velocidade vai ser de 0,0001 milímetro ou 1 centímetro por milésimo de segundo, que é um impossível do impossível de você perceber. Mas mesmo assim, tem que existir uma forma de calcular, porque eles calcularam, galera. Então, se eles calcularam, a gente também deveria, teoricamente, conseguir calcular também, correto? Então, galera, sei lá, deixa eu concluir aqui. Sei lá, só estou exemplificando, ou seja, se move, mas ao mesmo tempo quase que rasteja. É igual eu te dizer, olha, eu sou o cara mais rápido do mundo. Você viu o movimento que eu fiz? E você e você dizer, não vi. E você, não, peraí. Você viu o movimento que eu fiz? E você dizer, não vi não. E você dizer, não vi não. É que eu não coloquei pontuação, desculpa, galera. Coloquei fotovírgula aqui. E você dizer, não vi não. E eu te dizer,
Claro, é porque eu fui tão rápido que você não pôde perceber. Na verdade, eu não fiz movimento nenhum, né? Eu não fiz movimento, só te disse. Só te disse que fiz, porém usei de um artifício que foi dizer que sou tão rápido que o olho humano não percebe. Compreende o nível de manipulação que fazem e você é um dos que caiu direitinho. Então, para concluir aqui, o que eu exemplifiquei? Eu dei um exemplo de que, no caso, se eu falar para a pessoa, não, você não viu? Ah, mas é porque você não percebeu, mas eu fui rápido. Então, o que eles fazem é o seguinte, não, você não percebe o movimento do globo? Não, mas é que não dá para calcular o movimento. É que não dá para perceber o movimento. Ele é tão lerdo, ele é tão lento, mas ele está se movendo. Pode acreditar. Então isso é um condicionamento, galera. Na verdade não tem nada se movendo. Se você olhar pela janela da sua casa, agora mesmo, olha, dependendo se for de dia, olha, você vê as nuvens paradas no céu, se não estiver ventando e tal. Se não tiver aquele tempo de nublado, de chuva. À noite você vai olhar, você vai ver o céu, as estrelas paradinhas. Então, galera, para concluir aqui, o que eu quero dizer é o seguinte. Deixa eu virar aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, galera. Vamos questionar tudo, como diria o Arthur Duval do Mamãe Falei. A gente tem que questionar, galera. Porque tá, beleza. Então, se os terraplanistas estão errados, por que tá errado? Então prova que vocês estão certos. Porque assim, até onde eu vejo, eles vêm com cálculo, cita Einstein, cita Newton, cita inércia, cita leis, teorias e um monte de coisa. Porém, galera, a gente não vê. Olha o tanto de coisa que eu li aqui. A gente não vê, galera, refutação, né? A gente não vê refutação. A gente não vê... como que eu posso dizer? A gente não vê provas palpáveis, falando assim, empiricamente falando. A gente não vê assim... Porque a ciência, o que é a ciência? A ciência, ela é... Uma das características principais da ciência é a experimentação. Então, por exemplo, eu falo para você, olha, a água, ela ferve a 100 graus centígrados. Então você vai ferver a água, você vai colocar um termômetro lá, e a hora que der 100 graus centígrados, você tem que observar a água para ver se ela ferveu de fato. Então isso daí se chama experimentação científica, certo? Então por que a gravidade ela existe, mas não pode ser experimentada, não pode ser demonstrada? Por que a curva não pode ser observada, não pode ser testada? Entendeu? Não pode ser demonstrada a curvatura, o movimento do tal do globo e tal. Então é isso, galera. O vídeo ficou super longo. Se você aguentou firme até aqui, olha, muito obrigado mesmo aí pela força que você deu e te agradeço. Eu acho que a maioria vai fechar o vídeo antes. Mas assim, pode deixar seu dislike se você não gostou. Se você gostou, deixe seu like. Se você pelo menos gostou assim do fato de eu ter argumentação, de eu não ser assim, a pessoa falar é pombo, é mula, é jumento, é burro, é não sei o que. Pelo menos você vê que eu tipo assim, eu tenho meus motivos, né? E a próxima vez eu vou fazer um vídeo falando assim dos trechos bíblicos chaves que eu tenho assim para mim que ali fica provado assim a respeito da Terra plana. Agora eu não vou falar nada porque o vídeo já tá longo, já falei muito. E é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, como diria Cauê Moura, né? Que ele até é o dono desse programa aí. Eu quero agradecer a você. Se você é novo no canal, se inscreva, ajuda a gente aí, deixa seu like para fortalecer. Pode compartilhar esse vídeo com seus amigos também e tal. Pessoas que você acha que, nossa, ele vai refutar e tal. Pode, fica à vontade, cara. Os comentários estão livres, eu vou responder, desde que seja com educação. Se vier gente xingando, eu vou, talvez eu xingue de volta, depois eu bloqueie a pessoa, ou eu só bloqueie a pessoa, ou eu nem responda, provavelmente, talvez eu não xingue de volta, não sei, vai dependendo do meu estado de espírito. Mas em geral eu vou responder quem for educado, né? Porque você pode ver que aqui não teve xingamento sério, assim, tipo, o cara agrediu, seu imbecil, seu idiota. Não, o pessoal foi educado, eu gostei, assim, tipo, o público do Cauê Moura aqui foi legal comigo e tal. E eles viram que eu tenho argumentos, e eu tenho certeza que muitos aqui ficaram pensando, leram e ficaram, opa, peraí, se ele tiver certo, né? Então é isso, galera. Valeu, forte abraço pra vocês aí, até o próximo vídeo, fiquei por aqui. Forte abraço, tchau.